Diego Amorim, nosso colunista, companheiro de todas as manhãs, falando diretamente de Brasília. E hoje com mais um daqueles assuntos que, se fosse algumas semanas, alguns meses talvez, eu falaria: Diego, você tá louco, Diego? Da onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Mas que os dados recentes mostram que pode ser bem isso. A gente tá falando de um possível apoio da bancada evangélica a Lula, Diego. Michele, bom dia a você, bom dia Ana, bom dia aos nossos ouvintes. É o pragmatismo político em Brasília, né? Mas olha, tem um racha hoje na bancada evangélica, alguns integrantes negam esse racha, mas ele tá claro. Ontem, inclusive, a pesquisa IPEC, divulgada pelo Globo, mostra mais uma vez que a confiança dos evangélicos no presidente Bolsonaro era maior do que no presidente Lula. Ou seja, há todo, claro, um segmento evangélico que ainda caminha com a direita, com o bolsonarismo, e muitos integrantes da bancada evangélica acreditam que isso não vai mudar. Agora, quando a gente fala da política raiz aqui em Brasília, tem parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica que estão querendo se aproximar do governo para buscar ali emendas, para buscar ações aos seus centros eleitorais, aos seus estados. E aí, em razão disso, está acontecendo esse racha, Michele. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro, me disse que ninguém vai conseguir aproximar os evangélicos do governo Lula, porque é um governo que não respeita e afronta o segmento. Eu perguntei a ele se ele estava se referindo à chamada pauta de valores. Ele me respondeu que sim e citou alguns exemplos dessa considerada por ele afronta aos evangélicos. Ele citou os pronomes neutros que estão sendo usados aí em algumas posses de ministros nesse terceiro governo Lula, citou até mesmo o show do Pablo Vittar lá na posse do presidente Lula em 1º de janeiro. Segundo o deputado Sóstenes Cavalcante, isso nunca vai ser engolido pelo segmento evangélico. E aí eu perguntei a ele também sobre a questão dos benefícios fiscais, sobre se algum tipo de ação tributária pode fazer com que as igrejas, as lideranças evangélicas se aproximem do governo Lula. Ele me disse que de jeito, maneira, que as isenções fiscais são não é nenhum favor do governo fazer isso, o governo não ajudou em nada, que não precisa do governo para aquilo que já é nosso direito constitucional. Ele está argumentando, claro, que as instituições religiosas no Brasil são imunes constitucionalmente e o que fizeram na reforma tributária foi só deixar claro o óbvio, me disse o deputado Sóstenes Cavalcante. Do lado do governo Lula, há todo um esforço por essa reaproximação com pelo menos parte do mundo evangélico. A gente tem o Jorge Messias, que é ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que está tentando fazer essa ponte desde que o Lula ganhou a eleição no ano passado. A deputada federal Benedita da Silva, também do Rio de Janeiro, do PT, também tenta fazer essa ponte. Ambos participaram recentemente da Marcha para Jesus em São Paulo, mas o deputado Sóstenes Cavalcante, que não fala em nome da bancada, porque ele não é mais o presidente é o Silas Câmara, que inclusive é um dos que defende essa reaproximação com o governo Lula. Ele gravou um áudio exclusivo aqui para o nosso ouvinte do Nova Manhã. Vamos ouvir, por gentileza, o deputado. Tudo que sempre dissemos se comprova no dia a dia. O governo Lula é divorciado totalmente do segmento evangélico. É mais, o governo Lula afronta os evangélicos. Então esse é um divórcio eterno, não tem volta. Todas as pesquisas comprovam que o governo Lula continua tendo altíssima rejeição, mais de 80%, dentro do segmento evangélico. Por esse conjunto desastroso da obra do governo Lula 3, é que governo Lula e evangélicos é água e óleo, não se misturam nunca, não tem como se misturar, e isto será a realidade enquanto não houver, por parte dos partidos de esquerda, e aí eu incluo todos, não só o PT, todos os partidos de esquerda, uma autocrítica para retirar dos seus estatutos conteúdos ideológicos. E aí, por que a gente está falando dos evangélicos aqui, né, Michele? Porque eles já representam 1/3 do eleitorado brasileiro e a Frente Parlamentar Evangélica é hoje, se não a maior, uma das 3 maiores bancadas dentro do Congresso Nacional,
com um punhado de deputados e senadores que defendem o segmento e que representam o segmento no parlamento, então a força política é cada vez maior. Para finalizar, o deputado Sóstenes Cavalcante me disse que se algum presidente da Frente Parlamentar Evangélica, isso é uma alfinetada que ele está dando no Silas Câmara, que vai assumir agora a frente na volta do recesso parlamentar em agosto, tentar se reaproximar do governo Lula, ele me disse que os colegas vão apanhá-lo e vão, enfim, mostrar para esse líder que não é bem assim. Vamos ver o que vai acontecer, mas que de fato há um racha entre os que defendem essa reaproximação por puro pragmatismo político e por aqueles que acham, como os deputados Sóstenes Cavalcante, que governo Lula e evangélicos não se misturam como água e óleo, a expressão do Sóstenes. Michele. É isso, bom ponto aí que o Diego Amorim trouxe. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto, Diego, e trazer mais um integrante aqui para essa conversa. Nova Manhã. Jogo da Política, com João Gabriel de Lima. João Gabriel de Lima, o nosso colunista, também colunista do Estadão, escritor, professor da FAAP. Hoje o João Gabriel de Lima fala sobre petróleo brasileiro em tempos de mudança climática. É isso, João? Bom dia. É isso. Bom dia, Michele. Bom dia, Diego. Então, eu queria comentar aqui. Bom dia, João. Uma reportagem que teve muita repercussão essa semana, publicada pela revista britânica The Economist, que é meio ali a bíblia do jornalismo econômico mundial. Deu uma reportagem de 3 páginas que fala muito do Brasil. Essa reportagem, ela diz basicamente o seguinte, ela fala da descoberta de petróleo na margem equatorial, ali bem no norte do Brasil. E o que é essa região petrolífera? Bom, segundo o Economist, basicamente, a gente tem hoje, na América Latina, as maiores reservas de petróleo, que vão tornar a América Latina o maior produtor de petróleo depois do Oriente Médio em pouco tempo. A maior parte dessas reservas está em território marítimo brasileiro. O Brasil ele se tornou o 8º produtor mundial de petróleo com pré-sal. E ele pode se tornar o 4º produtor de petróleo se ele explorar essas reservas, que estão ali perto da Guiana, né, o país, ex-colônia britânica, que tem sido muito mencionado na imprensa inglesa, justamente por ser uma ex-colônia britânica, e também por ter crescido 48% no ano passado, por causa do petróleo. Então, a Economist ela fala isso e termina também elogiando a Petrobras. Ela fala que as oportunidades na América Latina estão no Brasil, na Argentina, na Guiana, no México e tal, Venezuela, mas que, por exemplo, México, Venezuela, Equador, segundo a Economist, não tem empresas estatais que tenham tecnologia e que tenham boas práticas. E, para a Economist, a Petrobras é o oposto disso. Uma empresa fantástica, com tecnologia, boas práticas e capaz de extrair esse petróleo. Qual que é o problema que a gente tem? Bom, o pré-sal foi descoberto lá no segundo governo Lula, na verdade, 15 anos atrás, e naquela época a gente não tinha uma discussão ambiental tão forte quanto hoje. Ainda por cima, o pré-sal foi descoberto na parte sul do país, e não num lugar tão sensível quanto a proximidade da Amazônia. A margem equatorial é aquele litoral perto da Amazônia. Bom, a primeira tentativa da Petrobras de prospectar petróleo na região do Amapá, na região da Foz do Amazonas, ela foi gongada pelo IBAMA, e foi gongada por causa de um relatório técnico que mostrava um alto risco de vazamento, Eita, deu uma travadinha aqui no João. Não haveria tempo hábil para... E que pena. por causa... Opa! Oi, travou, mas acho que agora voltou. Você estava falando sobre a aprovação lá da exploração do petróleo na região da Amazônia, que o IBAMA vetou. Isso, o IBAMA vetou com base num relatório técnico muito bem feito, e esse relatório mostrava que havia sim risco de vazamento na região e que, em caso de vazamento, não teria um plano B de como conter o vazamento a tempo de impedir um desastre ecológico. E aí a outra questão também do Brasil o Brasil está se posicionando internacionalmente, ou quer se posicionar, como um campeão nessa questão da mudança climática. E isso inclui você
ter uma postura extremamente responsável do ponto de vista ambiental. E é também o único jeito do Brasil ter relevância no mundo, né? Porque o que o mundo espera de nós é isso, que a gente preserve a Amazônia e a gente aproveite as nossas vantagens naturais do ponto de vista climático. E aí, o que fazer em relação a isso, né? Então, não tem uma resposta, mas há algumas pistas que são muito importantes. A primeira é, se for explorar petróleo, tem que achar o lugar certo e fazer com extremo cuidado ambiental. Segundo, temos que pensar, como vários países já pensaram, que hoje a extração de petróleo, as empresas que extraem petróleo, elas estão numa atividade que vai acabar daqui a pouco. Então elas têm que se transformar aos poucos em empresas de extração de energia limpa. E o Brasil ele pode se posicionar de uma maneira positiva, sim. Então, eu acho que tem uma discussão aí a ser feita, mas em nenhum momento o Brasil pode explorar petróleo ameaçando grandes mananciais ambientais e que possam prejudicar o ambiente e a nossa imagem no mundo, que depende disso, mais do que qualquer outra coisa. Pois é, e essa questão, inclusive, foi, eu acho que talvez um dos maiores desafios até agora da ministra Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente, né? A situação ali que se colocou, uma certa pressão ali vivida por ela em relação a essa exploração. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com dois experts nesse mundo político, o João Gabriel e o Diego. Não estava aqui no nosso script, mas eu quero uma palavrinha bem rápida de vocês, se possível, mudando até um pouquinho de assunto, viu, João? A gente teve o último dia da reunião lá dos países europeus, latino-americanos, né, que aconteceu em Bruxelas, Brasil, França, Argentina e Colômbia. Eles assinaram ali um acordo, um documento e apelaram por eleições limpas e justas na Venezuela, com a presença de observadores internacionais. E aí, em contrapartida, principalmente os líderes sul-americanos, eles pediram o fim das sanções internacionais ao país. Então, um movimento que foi apoiado também pelo Brasil. Vocês acham, a gente já teve inclusive algumas manifestações recentes da Venezuela, do parlamento venezuelano, falando que não vão aceitar observadores internacionais, principalmente europeus. Vocês acham que esse apelo feito agora pode resultar em algo positivo em relação à volta da democracia na Venezuela? Bom, eu acho que, olhando aqui do ponto de vista da Europa, tem uma coisa muito interessante que é o Lula. A eleição do Lula foi saudada como a volta do Brasil ao mundo, etc., mas sempre com duas ressalvas muito fortes. A questão dúbia em relação à guerra russa contra a Ucrânia, da invasão ucraniana, né? E a questão da Venezuela. A questão da Venezuela pega muito mal no mundo inteiro e principalmente aqui na Europa, toda vez que o Lula passa pano, né, para usar uma gíria, para o regime do Maduro. E ao encontro de ontem, resultou uma coisa muito interessante, que foi uma declaração conjunta dizendo que precisa ter eleições livres na Venezuela no ano que vem, o que significa permitir que os candidatos da oposição que estão impedidos de concorrer, permitir que eles concorram. E o Lula, bem ou mal, quer dizer, o Lula que cometeu a tremenda gafe, né, de elogiar Maduro recentemente, bem ou mal, ele ficou calado, né? Ele não foi contra essa declaração. A gente espera que isso signifique uma mudança e uma efetiva, uma mudança de visão do governo Lula e uma efetiva pressão para que a Venezuela faça eleições com todos os candidatos que se inscreverem e permita, sim, observadores internacionais. Senão não adianta nada. E você, Diego? O que eu tenho de informação, Michele, é que essa questão do Maduro, da Venezuela, é quase unânime, inclusive na cozinha do Palácio do Planalto, naqueles assessores mais próximos do presidente Lula, que não concordam e não gostam desse tom, e tem insistentemente pedido ao presidente Lula que ajuste a rota nesse discurso sobre a Venezuela. O que eu ouvi de um parlamentar petista recentemente foi de que, olha, nesse ponto o Lula é muito parecido com o Bolsonaro, ele não escuta ninguém, mas a gente está tentando dizer para ele ajustar essa rota. E há sim aí nessas falas do Lula uma tentativa, pelo menos um esforço da parte dele de ir modulando melhor tudo que ele tem dito sobre a Venezuela e o regime de Maduro, Michele. Muito bem, Diego continua aqui comigo, João Gabriel de Lima, obrigada por hoje, até semana que vem, João. Eu que agradeço, até semana que vem. Valeu.
Ô Diego, vamos continuar falando um pouquinho mais desse encontro que aconteceu lá em Bruxelas, até porque há poucas horas o presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva sobre esse encontro que reuniu países da América Latina, também da Europa, e ele disse que está otimista em relação a um acordo com a União Europeia. Eu acho que isso está mais claro. A Europa tinha feito uma carta agressiva. A carta que a Europa fez para o Mercosul era uma carta que ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. E a gente disse para a União Europeia que dois parceiros estratégicos não discutem com ameaças. A gente discute com propostas. Nós fizemos a resposta brasileira está sendo discutida com os 4 países e depois nós vamos, daqui a 2 semanas ou 3 semanas, entregar definitivamente a proposta para a União Europeia. Outro assunto que permeou esse encontro e que gerou embate diplomático foi a guerra na Ucrânia. Ontem o presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou, sem citar nomes, que alguns países da América do Sul precisam ser mais enfáticos ao condenar a Rússia. O Lula acusou o golpe, não gostou e respondeu na entrevista de hoje. Eu não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária. Foi extraordinária a reunião. Possivelmente, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. A reunião foi, do meu ponto de vista, extraordinária. Do ponto de vista, foi a mais madura reunião que eu participei entre Mercosul e União Europeia. Eu já tive a pressa do Boric. Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu ia para uma reunião do G7, que eu fui convidado em Evian, e eu queria que as coisas fossem decididas tudo ali naquela hora. Não tem que decidir, porque o Brasil precisa, tem que decidir. Não, mas ali não é só interesse do Brasil. Ali, ontem a gente estava discutindo a visão de 60 países. Bom, é isso. O presidente Lula retorna hoje ao Brasil com uma parada no arquipélago de Cabo Verde, na África.